Bom, primeiramente eu queria deixar claro que eu vou focar primeiro nas análises e explicar os gráficos. E no final do vídeo, caso você se interesse de entender um pouco melhor a nossa explicação do porquê de cada código, de como tá, no geral, assim, bem rápido, não explicando linha por linha, só contextualizando, no final do vídeo a gente vai explicar um pouco melhor sobre os códigos. Aqui a gente pode ver o primeiro gráfico, que é o de dispersão. Esse gráfico ajuda a gente a investigar uma relação importante, se a riqueza de uma cidade tem a ver com seu setor de serviços. Para isso, cada ponto no gráfico, como a gente pode ver, representa um município brasileiro, comparando seu PIB per capita no eixo horizontal com o tamanho da sua economia de serviços no eixo vertical. O padrão fica muito claro, né? Quando a gente olha aqui a nuvem, né, de pontos, sobe da esquerda para a direita, indicando uma correlação positiva, ou seja, as duas coisas tendem a crescer juntas. Bom, isso mostra que os municípios com maior PIB per capita geralmente têm um setor de serviços mais forte e desenvolvido. Cidades mais ricas têm mais lojas, mais tecnologias, mais turismo, mais tudo, né? E isso sugere que o setor de serviços não é apenas uma consequência da riqueza, mas também uma causa importante dela. Uma economia de serviços forte ajuda a criar mais riqueza, né? Isso faz que a gente pensar, né, nos possíveis insights. E o que eu imaginei é que para os gestores públicos, onde fica claro que para o município se desenvolver, é fundamental investir na qualificação de pessoas, na infraestrutura para o setor de serviços, enfim. Não só melhorando a vida da população, mas também sendo um caminho direto para aumentar a riqueza geral da cidade. Bom, o próximo gráfico que a gente vai ver é o gráfico do Boxplot, né? Que ele vai nos dar uma visão profunda da distribuição de riqueza entre os municípios de cada uma das 5 grandes regiões do Brasil. Ele vai nos ajudar a enxergar não apenas a média, mas também a desigualdade dentro de cada região. Nota-se de cara um padrão onde fica claro que as regiões Sudeste e Sul têm as maiores medianas de riqueza. A linha no meio da caixa, né? Caixa azul. Confirmando que, em geral, seus municípios são mais ricos. E também note-se que o Nordeste apresenta o menor mediana. Isso faz a gente perceber uma desigualdade pelo ponto mais importante do Boxplot, a dispersão, onde as caixas e os bigodes longos, né, das regiões Sudeste e Centro-Oeste mostram que existe uma enorme diferença entre os municípios mais ricos e os mais pobres dentro dessas mesmas regiões. Outra coisa que a gente também pode notar é os pontos fora da curva, os outliners, né? E se vê que o Sudeste tem uma quantidade gigantesca, né, de pontos fora da curva, no topo dele, né? E isso representa um pequeno número de municípios extremamente ricos que elevam a média, mas não representa a realidade da maioria das cidades da região, que faz a gente pensar que a riqueza do Brasil não é apenas desigual entre as regiões, mas talvez ainda mais desigual dentro das próprias regiões. Não basta só nascer no Nordeste. A cidade onde se vive determina realidades econômicas completamente diferentes. E bom, este gráfico mostra que as políticas de desenvolvimento não podem focar apenas em estados ou em regiões inteiras. É preciso ter aquele olhar mais micro. É preciso olhar para os bolsões da pobreza, que existe mesmo nas regiões mais ricas. O foco deveria ser em políticas de desenvolvimento micro-regional, fortalecendo as cidades menores e menos desenvolvidas, para reduzir essa dependência econômica dos municípios super ricos. Assim, a gente poderia ver um box plot, né, muito mais igual, né? Bom, o próximo gráfico que a gente pode ver é o gráfico coroplético do Brasil. Ele funciona como um mapa de calor da economia, onde cada município é colorido de acordo com o seu PIB per capita. A legenda nos ajuda a ler o mapa, né? Tons de amarelo e verde, que representam os municípios mais ricos, enquanto os tons de azul e roxo representam os mais pobres. E de cara a gente pode perceber um padrão principal, onde o mapa escancara a desigualdade regional do Brasil. Vemos uma fronteira quase clara que separa o país. E veja bem que há uma imensa concentração de riqueza, no caso as manchas amarelas e verdes, na metade do sul do país, especialmente nos estados do sul, sudeste e centro-oeste. Isso quer dizer que essa área é impulsionada tanto pela indústria quanto pelo agronegócio, de alta tecnologia, né? E, em contraste, as regiões norte e nordeste são dominadas por manchas azuis e roxas, indicando um PIB per capita muito menor na grande maioria dos seus municípios. E mesmo nas regiões mais pobres, a gente pode notar
pontos, né, ou pequenas áreas mais claras, geralmente isso é tipo capitais, polos turísticos, que se destacam economicamente do seu entorno. E isso faz a gente pensar que a geografia e a história de ocupação no Brasil ainda não definem a nossa economia. O desenvolvimento não se espalhou de forma homogênea, né? Criando assim dois Brasils. E em termos econômicos, né? Um mais desenvolvido ao sul e outro mais desenvolvido, no caso, com maiores desafios no norte. Isso faz pensar que, pô, esse mapa com certeza é uma ferramenta muito poderosa para um gestor público, para um político. E ele mostra que exatamente onde os investimentos em infraestrutura, educação e incentivos fiscais são mais necessários. Em vez de ficar generalizando para o Nordeste, o mapa permite focar em micro-regiões específicas, as mais escuras no caso, né? Para criar polo de desenvolvimento e tentar reverter o padrão histórico que tanto assombra a gente até os dias de hoje, né? Sobre desigualdade. Bom, esse gráfico de barras que eu vou mostrar agora classifica os 10 estados com a maior média de PIB per capita entre seus municípios em 2021. E o que isso quer dizer claramente, né? Ele mostra quais são os estados, os municípios em média são mais ricos. E o que é importante, né, da gente trazer disso? Que tem um padrão muito claro dentro disso, né? Que a riqueza do Brasil ela é mais concentrada num eixo que vai do centro-oeste para o sul do país. Um grande destaque vem do Distrito Federal e a força do agro, né? Que o Distrito Federal lidera com bastante folga, refletindo uma alta renda administrativa. Logo em seguida vem o Mato Grosso, que se destaca como o segundo colocado, provocando um enorme impacto do agronegócio moderno na geração de riqueza. E tem uma grande desigualdade presente também, né? Ausência total de estados nas regiões Norte e Nordeste no ranking, que evidencia mais forte a profunda desigualdade econômica e regional do Brasil. E observando tudo isso, né, o que nós podemos ponderar? O que gera mais riqueza para os municípios de um estado? É um modelo do agronegócio de alta tecnologia, como vemos no Mato Grosso e outros estados do Centro-Oeste, ou diversificação econômica, com indústria e serviços fortes, como em São Paulo e nos estados do Sul? E como nas regiões Norte e Nordeste podem entrar esse ranking? O caminho seria replicar esses modelos, ou elas precisam de estratégias de desenvolvimento únicas focadas para as próprias vocações, como bioeconomia na Amazônia ou turismo de energia renovável no Nordeste? Bom, esse gráfico de linha que eu vou apresentar agora mostra a evolução do número total de pessoas da raça preta na região Nordeste que não possuíam celular pessoal. E esses dados são dos anos de 2022 até o ano de 2024. A principal análise que pode ser vista nesse gráfico é uma tendência positiva e contínua de inclusão digital, que tem uma queda expressiva do número de pessoas excluídas digitalmente. Ele caiu de forma consistente, de cerca de 1,25 milhão em 2022 para menos de 1 milhão em 2024. E apesar dessa melhora, o desafio ainda persiste. Ele é um problema enorme. Quase 1 milhão de pessoas desse grupo ainda não têm acesso a uma ferramenta essencial para a cidadania e economia moderna. E o que isso nos faz pensar? O que será que está impulsionando essa inclusão? Seria principalmente o barateamento dos aparelhos e a maior facilidade de crédito? Ou será a digitalização forçada de serviços, como Pix e programas sociais, que tornou o celular um item indispensável, acelerando essa adesão? Para zerar esse número, o foco deve ser apenas reduzir o custo, ou precisamos investir pesado na educação digital e na infraestrutura de internet para as áreas mais remotas? Esse gráfico de pizza que eu estou mostrando agora
mostra a proporção de cada grupo racial dentro do universo total de pessoas que não possuíam um celular na região sudeste. E o que isso representa? Né? Do total de pessoas sem celular na região sudeste, qualquer a cor ou a raça dessas pessoas. A descoberta principal, né, que se pode tomar analisando esse gráfico, né, é que a exclusão digital na região mais rica do Brasil tem um perfil racial muito bem definido. Né? Somando as fatias preta, que tem 12,2%, e parda, com 43,1%, descobrimos que a população negra representa a maioria, né? Que dá 55,3% das pessoas sem acesso a celular na região sudeste, enquanto a população branca representa 41,5% dos excluídos. O fato de que pretos e pardos somados ultrapassam este número indica que a falta de acesso a um celular afeta a população negra de forma desproporcional nessa região. E o que isso nos faz, né, pensar? Será que a exclusão digital é apenas uma questão de renda individual? Ou ela é um reflexo direto da desigualdade racial estrutural no nosso país, que impacta o acesso a empregos, salários e oportunidades? Para resolver esse problema, basta políticas universais de acesso à tecnologia ou são necessárias ações afirmativas e programas com foco racial para garantir que a inclusão digital alcance de forma prioritária a população negra, que é comprovadamente a mais afetada?